O pai instala uma câmera e descobre por que sua filha de 14 anos está sempre cansada. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. São Paulo naquele inverno estava gelado. No apartamento do terceiro andar de um prédio antigo, José Fernandes, técnico em refrigeração de 45 anos, se revirava na cama de ferro que rangia a cada movimento. Ele acordou assustado por causa de uma tosse seca e fraca vinda do quarto ao lado. Lúcia, ele chamou baixinho, mas não obteve resposta. Lúcia Fernandes, sua filha, tinha 14 anos. O cabelo preto e comprido que ela costumava prender alto todas as manhãs para ir à escola agora vivia desgrenhado. Os olhos grandes e brilhantes, herdados da mãe, Maria, pareciam sempre cansados, sombrios. Ele abriu a porta devagar e entrou, vendo a filha deitada de lado, encolhida, virada para a parede. A luz fraca do corredor que entrava no quarto, a pele dela parecia pálida, quase acinzentada. Você está bem? Ele perguntou suavemente, sentando-se na beira da cama. Lúcia apenas assentiu com a cabeça, sem se virar. Tá tudo bem, pai. Só tô um pouco cansada de tanto estudar. O que você anda estudando que suas notas só caem ultimamente? Eu vi o boletim. Lúcia permaneceu imóvel. Vou me esforçar mais. José suspirou. Já fazia mais de uma semana que ele sentia que algo estava errado. Ela acordava assustada no meio da noite, às vezes gritava e se acalmava abraçando a própria cabeça. Comia poucas colheradas de arroz e já dizia estar satisfeita. A pele estava pálida, os lábios rachados, e aquele olhar partia seu coração toda vez que o encontrava. Desde o acidente de carro em 2020 que tirou a vida de Maria, José fazia o papel de pai e mãe. Aprendeu a fazer tranças, a cozinhar o macarrão preferido da filha, a abotoar a camisa dela toda manhã antes da escola. Ele achava que estava indo bem. Mas agora, tudo parecia desmoronar. Na manhã seguinte, em um barzinho na rua Capão Redondo, José encontrou Tomás, seu amigo de longa data desde a época do curso técnico. Você tá mais magro, José, comentou Tomás, servindo café para o amigo. Perdeu o sono por causa do trabalho de novo? Por causa da Lúcia. José apoiou o cotovelo na testa. Ela mudou, como se fosse outra pessoa. Tomás franziu a testa. Ela falou alguma coisa? Só diz que é por estudar demais. Mas eu não acredito. Teve dia que vi o pulso dela roxo, perguntei e ela só riu, negando. Não pode ser normal. Você acha que ela tá sofrendo algum tipo de abuso? Não sei. José olhava o café, sem tocar nele. Só sei que eu tô com medo. Muito medo. Tomás ficou em silêncio. Depois se inclinou na direção de José e disse em voz baixa. Se você tá realmente preocupado, instale câmeras. Eu conheço um cara, Miguel, que trabalha com segurança de escritório. Só precisa colocar uma pequena no corredor e outra no quarto dela, em um lugar discreto. Você quer que eu vigie minha filha? Não é para controlar. É para proteger. Você sabe como São Paulo está perigosa hoje em dia. Naquela noite, depois que Lúcia saiu para o reforço escolar e ainda não havia voltado, José recebeu das mãos de Miguel o kit de câmeras. Cuidadosamente, instalou uma no alto do corredor que levava ao quarto da filha, e outra dentro da luminária sobre a cabeceira da cama dela. Ele não se sentia culpado. Não mais. A vergonha de invadir a privacidade da filha deu lugar a uma angústia crescente, sufocante. Por volta da 1 da manhã, ele ainda não havia conseguido dormir. Lúcia voltará, jantar em silêncio como sempre trancou-se no quarto sem dizer mais nada. Às 2h10 da manhã, José acordou assustado por um leve ruído. Saiu do quarto, o corredor estava vazio. A porta do quarto de Lúcia entreaberta. Ao encostar o ouvido nela, ouviu um som metálico, como alguém destrancando uma janela. Silenciosamente, voltou ao quarto e abriu o celular, acessando o aplicativo da câmera. A imagem em preto e branco apareceu, Lúcia estava com um casaco preto, cabelo preso, abrindo devagar a janela do quarto e saindo pela varanda.
Ele olhou o relógio, 1h48 da madrugada. Meu Deus, ele murmurou, apertando o celular nas mãos. Minutos depois, uma figura de roupa preta e capacete apareceu ao lado de uma moto. Lúcia correu até ele, subiu na garupa e os dois desapareceram na noite. José ficou sem ar. Sentou-se no chão, trêmulo. Na manhã seguinte, quando Lúcia chegou perto das 5 horas, ele fingiu estar dormindo. No peito, uma avalanche de perguntas: quem era aquele? Para onde ela ia? O que faziam? Por que o braço dela estava roxo? E aquele olhar, por que parecia tão vazio? Ele revisou os dados da câmera. Nos últimos 30 dias, aquele comportamento havia se repetido 22 vezes. Naquela noite, durante o jantar, José sentou-se de frente para Lúcia. Onde você foi às 1h48 da madrugada passada? Lúcia levantou a cabeça, assustada. Pai, o que você está dizendo? Eu vi você sair pela janela. Instalei câmeras. A menina deixou os achis caírem, o rosto empalideceu. Você tá me vigiando? Tô. Porque eu tenho medo. Porque já perdi sua mãe e não quero perder você. Lúcia começou a chorar. Mas não respondeu. Apenas cobriu o rosto com as mãos, balançando a cabeça. Essa menina tá com problema, disse seu Ramiro, o vizinho do andar de baixo, ex-segurança, quando José contou por alto o que estava acontecendo. Já vi ela chegando tarde várias vezes, com os olhos vermelhos, andando cambaleando. José ficou em silêncio. Ramiro suspirou. Mas olha, não força demais. Essa menina já tá ferida por dentro. Naquela noite, José dormiu com os olhos grudados na tela do celular, o coração em pedaços. Uma parte dele queria arrombar a porta do quarto, puxar a filha e exigir a verdade. Mas a outra parte, a mais forte, dizia que se errasse, perderia a filha para sempre. 2 dias depois, enquanto Lúcia estava na escola, José se sentou na sala, com os olhos na tela do laptop. Abriu os vídeos gravados, o coração apertado, as mãos trêmulas. A imagem marcava 1h48. Lúcia saía novamente pela janela, com o mesmo casaco preto. Um rapaz de máscara a esperava na moto. Ela subia, abraçava o sujeito, e desapareciam. José murmurou entre dentes: quem é esse desgraçado? Adiantou o vídeo. Às 4h27, a moto voltava. Lúcia cambaleava, se apoiando na parede, com uma mancha roxa escura no braço esquerdo. Ela abria a porta da varanda, entrava no quarto e se jogava no chão antes de subir na cama. José ficou paralisado. A cena apertava seu coração como um punho fechado. Não é possível. Ela só tem 14 anos. Ele abriu a pasta com os dados dos 30 dias. Todas as saídas no horário entre 1h e 32h da manhã batiam. Total, 22 vezes. Incapaz de aguentar mais, José se levantou de repente, bateu com força na mesa. Pegou o celular e discou. Tomás. Sou eu. Preciso da sua ajuda. Eu preciso saber quem é aquele cara. Preciso descobrir tudo. Calma, cara. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ela não está só saindo escondida. Tem alguém levando ela. E ela volta machucada. Tem o vídeo. Eu preciso da verdade, Tomás. Tá bem, tá bem. Escuta. Conheço o Luiz, um detetive particular que já foi policial. Vou te passar o contato. Mas José, não faz nenhuma besteira, tá bom? Eu não posso ficar parado enquanto minha filha pode estar sendo machucada. Naquela noite, quando Lúcia chegou em casa, José tentou manter a voz firme. Já jantou? Sim, comprei um sanduíche na escola. Amanhã eu te levo para a escola, tá bom? Lúcia balançou a cabeça. Não precisa, vou com uma amiga. Que amiga? Ela hesitou. É, a Laura. Minha colega de matemática. José assentiu, mas não tirou os olhos do rosto da filha.
Naquela noite, ele abriu mais um vídeo. Em um deles, Lúcia estava sentada na cama, ouvindo uma mensagem de voz no celular com fones. Não dava para ouvir a voz do outro lado, mas logo em seguida, Lúcia abaixava a cabeça sobre o travesseiro e chorava em silêncio. Ele encarava a imagem com os lábios cerrados até sangrar. Na manhã seguinte, José encontrou-se com Luiz, o detetive indicado por Tomás, em uma cafeteria no bairro Bixiga. Luiz devia ter uns 50 anos, corpo magro, rosto duro como pedra. Você disse que tem vídeo? Mostre. José abriu o laptop. Luiz assistiu o trecho de Lúcia saindo, subindo na moto, voltando machucada. Depois de 5 minutos, assentiu. É suficiente para a suspeita. Vou começar rastreando o trajeto da moto, se você tiver o vídeo mostrando o portão de entrada. Tenho tudo. O que mais você precisa? O que preciso é nome, rosto, os lugares que ele frequenta. Quando tiver isso, te direi em que encrenca sua filha se meteu. Quanto tempo? Me dê uma semana. Mas Luiz olhou nos olhos dele. Se a verdade for pior do que você imagina, você vai conseguir encarar? José cerrou o punho. Já perdi minha esposa. Não posso perder minha filha. 3 dias depois. Luiz ligou, voz urgente. Tem um tempo hoje à noite? Venha comigo. Observei o suficiente nas últimas 3 noites. Mas, prepare-se. Naquela noite, os dois colocaram máscaras e bonés, e seguiram discretamente a moto preta com placa de São Paulo 325 GXC. A moto parou em frente a um bar pequeno, com uma placa, Bar Jardim Vermelho. Luiz sussurrou, esse lugar é conhecido por receber homens de meia idade. Na entrada tem segurança. Vou entrar depois de você, fingindo ser cliente antigo. Entre sem levantar suspeita. José engoliu seco. Entrou pela porta vermelha de madeira. A luz amarelada tremeluzia, o cheiro de bebida e cigarro impregnava o ar. Um sujeito alto, careca, com uns 40 e poucos anos, o abordou. Tem reserva? Eu. O Ricardo me indicou. Disse que o ambiente aqui é bom. O homem o observou por um instante e assentiu, sente-se ali. José caminhou em silêncio. Por dentro, música alta, luzes piscando. Jovens de uniforme minúsculo circulavam entre as mesas, servindo bebida, sorrindo forçadamente. E então, ele viu Lúcia. Ela estava de cabeça baixa, segurando uma garrafa de bebida, servindo um homem de meia idade, rosto avermelhado, voz arrastada. Vamos, querida, dá um sorriso. Quem te ensinou a fazer essa cara emburrada? Lúcia hesitou, recuando levemente. O homem riu alto e puxou o braço dela com força. Lúcia se assustou, a garrafa de bebida caiu no chão. O som do vidro quebrando ecoou alto. O salão inteiro congelou por alguns segundos. Imediatamente, um homem gordo, careca, de camisa branca, saiu do balcão e correu até Lúcia. Que porcaria foi essa? Ele gritou. Lúcia baixou a cabeça, e me desculpa. Leandro, murmurou uma outra garota ao passar por José. Esse é o gerente. Mexeu com ele a assinar a própria sentença. Leandro olhou fixo para José, como se sentisse o olhar dele. Caminhou até lá, ficando entre José e Lúcia, apertando os olhos. Primeira vez aqui. Seu rosto é familiar. Só estou dando uma olhada. Parece bem animado o lugar, José tentou soar calmo. Então olhe com cuidado. Aqui é um lugar reservado, ninguém gosta de ser encarado. Leandro sorriu de forma ameaçadora e se afastou. Lúcia foi puxada por outra garota para os bastidores. Antes de desaparecer, seus olhos encontraram os de José. Havia surpresa, medo e desespero. José virou o rosto, as mãos cerradas, as unhas cravadas na pele até sangrar. Luiz se aproximou de um canto, fingindo pedir uma cerveja. Saia. Não deixe ele memorizar seu rosto. Lado de fora, José encostou-se à parede, pálido. Luiz tragou um cigarro, calado.
Finalmente, falou. Entendeu agora? Ela não veio sozinha. Mas se houver investigação, eles vão dizer que sua filha me quis. A lei atual não protege menores de 14 anos para cima sem provas de coerção. José fechou os olhos, murmurando: tenho que salvar minha filha, e custe o que custar. 2 dias depois, José não foi trabalhar. Disse que estava gripado para faltar ao plantão de manutenção no Hospital Maternidade São Luís. Mas a verdade é que não dormira a noite anterior. As imagens martelavam sua mente, os olhos assustados de Lúcia, os hematomas, as ameaças de Leandro. E o horror de ver a filha servindo bebida para homens em um bar clandestino. Sentado na cozinha, José reviu o vídeo. Cada vez, seu coração era rasgado por dentro. Lúcia não merecia aquilo. Pontualmente às 0h45, ele vestiu o casaco velho, boné, máscara, e colocou no bolso a minicâmera que Luiz lhe dera, de prender no peito. Levou também uma faquinha não para usar, mas para lembrar, desta vez, ele não podia recuar. Pelo celular, viu Lúcia se preparando para sair. Às 1h41, ela saiu pela janela. José estava sob a escada do prédio, o coração acelerado. O mesmo rapaz de máscara apareceu com a moto. Desgraçado, e é ele, José murmurou. Seguiu-os de ônibus noturno. Com a ajuda do GPS de Luiz, sabia que a rota levava à região da Bixiga, repleta de bares clandestinos. Às 2h12, José estava em frente ao bar Jardim Vermelho, a luz vermelha suave iluminando a fachada. Basta uma prova. Uma só. Entrou. O som alto o atingiu como um murro. O cheiro de cigarro e bebida era enjoativo. Poucos clientes. Algumas garotas jovens, de uniforme vermelho e camisa curta, circulavam como bonecas tristes. Lúcia estava no balcão. Rosto sem maquiagem, olhos sem brilho. Um homem de uns 50 anos, com uma taça de vinho, ria. Vamos, linda, não faz essa cara. Sorria, papai paga R$ 5 a mais. Lúcia serviu a bebida sem o encarar. O homem colocou a mão em sua cintura. Ela se encolheu. Ouvi dizer que você é nova. As novatas são sempre mais e apetitosas. Um leve baque. José apertou os punhos. Uma garota de uns 16 anos, cabelo castanho avermelhado, se aproximou. Primeira vez aqui. Eu sou Marta. Só estou vendo. Quer escolher alguém? Te levo pro reservado. José perguntou com firmeza, e a garota no canto, e qual o nome dela? Marta olhou e sussurrou. Melhor não se envolver. Ontem, Leandro trancou ela a noite inteira por recusar um cliente. O quê? Ela se aproximou, murmurando. O nome é Lúcia. Parece frágil, mas era rebelde. Agora, virou cachorrinho. Rebelde? O gerente grava tudo. Diz que vai divulgar se a menina não obedecer. Todas aqui são assim. José sentiu o mundo girar. Quis ir até Lúcia, mas Leandro apareceu. Você é obcecado por ela, é? Algum problema? Não. Só, achei ela familiar. Aqui não existe o familiar. Só regras, e não pergunta, não encara, não encosta sem pagar. José recuou. Precisava manter o controle. Precisava filmar. Às 2h43, um homem grisalho, de terno, entrou. Fez sinal para Leandro e apontou Lúcia. Ela foi até ele, tentou sorrir, serviu bebida. Mas ao ouvir algo que ele sussurrou, empalideceu. Ele segurou seu braço. Paguei. Vai recusar? Chama o Leandro. Ela tremia, quase inaudível. Por favor, só sirvo bebida. Você não manda em nada aqui. Ele a puxou para sentar. A mão foi direto para a coxa dela. José levantou, apertando a minicâmera. Cambaleou até sair. Um garçom de 30 anos passou. Quer água? José respirou fundo.
Aqui tem alvará. O rapaz riu, aqui papel é para limpar a boca. José saiu do bar Jardim Vermelho como um homem à beira do colapso. Lá fora, garoava. Luiz esperava no carro. Conseguiu filmar? Sim. Com o rosto. Com o áudio. Bom. Mas não entregue à polícia ainda. Se ele tiver proteção, eles enterram tudo. José não respondeu. Os dentes cerrados. O lábio rachado. Vou salvar minha filha. Nem que eu morra. Na manhã seguinte, Lúcia tomava café em silêncio. José se forçou a soar natural. Dormiu bem. Mais ou menos. Hoje vou fazer serviço numa empresa nova. Volto tarde. Ela assentiu. Não fez perguntas. Ao entrar no quarto, José ouviu o clique da porta sendo trancada. Tomás estava no corredor, tenso. Olha para mim, José. Isso não é só sua luta mais. Eu sei. Fale com a imprensa. Envie isso para alguém confiável. A polícia não age sem pressão. Conhece alguém? Tomás pensou, depois disse. Clara Moreira. Jornalista investigativa do Eu Diário. Foi ela que expôs aquele caso de Campinas. Me passa o contato. José cerrou os punhos. Em sua mente, a voz da pequena Lúcia, feliz. Pai, sabia? Quero ser artista. Quero desenhar o mundo. Agora, ela nem ousava desenhar a própria dor. Na tarde seguinte, José se encontrou com Luiz no Café Beco da Luz, na Vila Mariana. Na mesa, os documentos que o detetive reuniu após dias de investigação. Luiz empurrou um envelope pardo. Nome dele é Lucas Gomes. 19 anos. Largou a escola aos 16, foi preso por aliciar uma menina de 13 em Ribeirão Preto. Foi solto por falta de provas. Mas tem histórico. José abriu o envelope com as mãos trêmulas. Fotos de Lucas, cabelo castanho, brinco, olhar malicioso em frente à estação da luz. Luiz continuou. A abordagem é sempre a mesma. Esbarra na menina, finge ser músico, diz que largou o violino para cuidar da mãe doente. José bufou, apela para compaixão. Gravei ele falando com outra garota. Começa gentil, depois fala que deve 10 mil reais e vai morrer se não pagar. José apertou o envelope e minha filha achou que estava salvando o namorado. Luiz colocou a mão em seu ombro. Ele é um parasita. Alvo são meninas sem pai, sem mãe, ou marcadas por trauma. Sua filha perdeu a mãe. Se isolou. Ele viu a oportunidade. José grunhiu, se eu pegar ele. Luiz interrompeu, matar é fácil. Mas sua filha perde tudo. Em vez disso, junte provas. Precisamos de um plano. À noite, José estava sentado no quarto, com a luz da tela do celular refletindo no rosto abatido. Ele abriu o áudio que Luiz havia enviado. Lúcia, me desculpa, e mais se eu não conseguir dinheiro, eles vão me matar. Você não entende, você ainda mora com seu pai. Mas eu, e só tenho você. Eu faço qualquer coisa. Eu não quero te perder. Tem um lugar, é tranquilo, só precisa atender clientes, ouvir música, servir bebida. Você pode me ajudar. É só por algumas semanas. José fechou os olhos. A voz da filha, naquela época, era fraca como uma folha ao vento. Eu confio em você. Eu vou tentar. Algo se partiu no peito dele. Ele sentiu que estava morrendo em pedaços. No dia seguinte, Tomás apareceu na casa de José com um jornal na mão. Você viu isso? Tomás bateu o jornal na mesa. O Lucas já esteve envolvido num caso de estúdio musical disfarçado lá na Moca. A polícia prendeu alguns, mas ele escapou por falta de provas. Esse cara é uma cobra. José falou entre dentes. Quero filmar esse desgraçado. Gravar ele recebendo dinheiro.
Eu mesmo vou montar a armadilha. Tomás hesitou. Será que não é perigoso demais? Perigoso é deixar minha filha continuar lá. Perigoso é acordar todo dia sem saber se minha menina ainda está viva. Naquela noite, José saiu de casa com um visual diferente. Vestia um sobretudo, usava óculos e tinha uma câmera minúscula presa ao botão da camisa. Luiz já havia posicionado um carro de vigilância perto do bar Jardim Vermelho. Dentro do bar, Lucas estava sentado no balcão, rindo e conversando com Leandro. Usava jaqueta de couro, cigarro na mão, com aquele jeito arrogante. José se sentou em uma mesa próxima, colocando o celular com gravação ativada no banco ao lado. Você disse que a garota é bem obediente, né? Leandro perguntou, olhando em volta. Uma maravilha. Ontem à noite ela até chorou porque eu disse que ia tirar ela do trabalho. Pensa bem, uma adolescente apaixonada e tem coisa mais fácil de manipular? Leandro riu com desdém e tirou um envelope do bolso. Aqui está. Mas cuidado e não deixe ela falar demais. Se a imprensa aparecer, eu limpo tudo e boto a culpa toda em você. Relaxa. Eu disse pra ela que tô devendo pra máfia. Ela até tem medo de química matemática. José apertou o copo com força, a mão tremendo de raiva. O garçom, chamado Sérgio, um boliviano que José havia visto na noite anterior, passou e se inclinou para sussurrar. Cuidado. Leandro tem gente vigiando desde a porta. Quem desconfiam e desaparece. José assentiu levemente. Obrigado. Eu vou tomar cuidado. Você é o pai da garota, não é? Sérgio perguntou, a voz trêmula. Sou. Minha irmã também foi enganada por esses caras. Um igualzinho ao Lucas. Ela quase se matou. Se você precisar de testemunha, eu falo. José, comovido, assentiu. Qual é o seu nome? Sérgio Moreira. Minha irmã se chama Paula. Eu vou ajudar. No caminho de volta, José ouviu novamente o áudio gravado, cada palavra de Lucas e Leandro ecoando no escuro. Aquela voz cheia de frieza, cinismo, prazer em destruir uma criança fazia o sangue de José congelar. Quando chegou em casa, Lúcia já dormia. José ficou parado diante da porta do quarto da filha. Pela fresta, ele viu a menina encolhida, abraçada ao travesseiro, os olhos fechados. Na escrivaninha, os cadernos ainda estavam abertos, com a escrita tremida, inacabada. Ele murmurou entre os dentes, eu vou te salvar, filha. Nem que eu tenha que queimar até o último desses demônios. Na manhã seguinte, José se encontrou novamente com Luiz e entregou todos os dados recém-gravados. Luiz verificou e murmurou. Já chega. Temos confissão indireta, imagem recebendo dinheiro, uma possível testemunha. E agora? O que vamos fazer? Não dá para ir direto pro tribunal. A polícia vai engavetar. Precisamos da imprensa. E de exposição. Barulho suficiente para eles não poderem fingir que não viram. Clara Moreira? Isso. Já falei com ela. Ela topou te encontrar amanhã à noite. José assentiu. Mas nos olhos dele, não havia esperança. Era uma tempestade prestes a explodir. Naquela tarde, quando Lúcia chegou da escola, José já a esperava na porta. O rosto dele não mostrava raiva nem acusação, só um silêncio profundo como o de um lago antes da tempestade. Lúcia tirou os sapatos, pendurou a mochila e foi em silêncio para a cozinha. Você comeu alguma coisa? José perguntou, servindo água. Ainda não. A voz de Lúcia era rouca, cansada. Ele colocou o copo na frente dela e se sentou. Você pode contar a verdade pro pai? Lúcia ficou imóvel. Sobre o quê? Eu sei que você não foi trabalhar lá porque quis. Lúcia encarou a mesa. Eu sei que o Leandro tem câmeras. Sei que eles usaram vídeos para te ameaçar. Sei que você teve medo. A menina começou a tremer, os lábios cerrados. Pouco depois, as lágrimas escorreram sem controle.
A voz dela era um sussurro sufocado. Se eles divulgarem aquele vídeo e eu não vou conseguir viver? Eles gravaram quando? No primeiro dia. Eu achei que era só para servir bebida. Mas um cliente me agarrou. Eu tentei reagir e me arrastaram para um quarto e não lembro direito e só vi uma luz vermelha e uma câmera. José apertava os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Eles fizeram isso com uma menina de 14 anos. O Leandro disse que se eu abrisse a boca, ia mandar o vídeo para a escola, para a internet. Que a mamãe ia se envergonhar se estivesse viva e que você ia perder o emprego e que iam matar a gente. Ninguém tem o direito de te destruir assim, Lúcia. Lúcia escondeu o rosto nas mãos, chorando alto, desculpa. Eu só queria ajudar o Lucas e fui idiota. José a abraçou com força. Não disse nada. A garganta dele queimava. Mas o coração estava frio como gelo. Na manhã seguinte, ele marcou com Luiz e levou um pendrive com os trechos mais claros das câmeras de segurança, cenas de Lúcia sendo forçada a sair de casa à noite, e de suas mãos roxas ao voltar. O que você vai fazer? Luiz perguntou, segurando uma xícara de café preto forte. Entregar para a polícia. Luiz franziu a testa. Eu aviso, sem pressão da opinião pública, a polícia não vai agir. Eu preciso tentar. Se eles ignorarem, pelo menos eu terei motivo para denunciá-los depois. A delegacia local ficava na Avenida Paulista. A atendente era uma policial jovem chamada oficial Teresa Reis, por volta dos 30 anos, uniformizada, com semblante neutro, quase burocrático. O senhor quer denunciar qual crime? Ela perguntou, após ler o resumo. Abuso de menor, chantagem com vídeo, trabalho forçado. Teresa assentiu e digitou. Nome da vítima: Lúcia Fernandes. 14 anos. Minha filha. Nome dos suspeitos: Leandro, dono do bar Jardim Vermelho. E Lucas Gomes, que aliciou minha filha. Teresa parou de digitar. A Lúcia mora com o senhor? Sim. Ela declarou claramente que foi forçada? José fechou o punho. A menina está emocionalmente abalada. Mas eu tenho vídeo, ela sai de casa à noite, volta machucada, em pânico. Ele entregou o pendrive. Teresa conectou ao computador e assistiu alguns trechos. Minutos depois, balançou a cabeça. Senhor Fernandes, pela lei brasileira, a partir dos 14 anos, se não houver prova explícita de coação, não podemos abrir um inquérito por exploração. O quê? Esse vídeo não basta? As mãos da minha filha roxas, ela saindo de madrugada com um criminoso reincidente. Eu entendo sua preocupação. Mas as imagens não mostram claramente um crime. A menina não acusa diretamente. Não há cena de coerção nem prova da tal chantagem. Por que ele ameaça divulgar o vídeo? Se minha filha falar, ele destrói a vida dela. Teresa deu de ombros. A lei não trabalha com suposições. Se tiver o vídeo do Leandro com conteúdo sensível, nos entregue. Eu não tenho. Ele que guarda. Ele usa para chantagear minha filha. Então sinto muito. Não podemos abrir investigação só com relatos indiretos. José se levantou, a voz grave. Então, se uma criança for filmada sendo abusada, a polícia só age quando o vídeo vaza. Teresa respondeu fria. Eu estou seguindo o protocolo. Se tiver mais provas, volte. Luiz puxou José para fora. Assim que a porta se fechou, ele socou a parede. Desgraçados. Vestem farda só para recitar artigo de lei como máquina. Luiz suspirou. Eu avisei. Sem pressão pública, eles não mexem um dedo. Esse sistema existe para proteger os poderosos. E fazer pais como você se sentirem impotentes. Eu não vou deixar isso assim. Naquela noite, José voltou para casa e encontrou Lúcia sentada num canto do quarto, abraçada ao travesseiro, o olhar vazio. Ele sentou ao lado dela.
Me perdoa. Eu fui à polícia. Lúcia não reagiu. Eles recusaram. Disseram que você foi voluntária. Que não há provas. Que uma menina de 14 anos, se não gritar por socorro, não merece proteção. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Lúcia. Então, a culpa é minha. Não. Você é vítima. Você é minha filha. Lúcia sussurrou. Pai, se eu deixasse de existir, tudo seria mais fácil. José se assustou e a abraçou com força. Não fala isso. Nunca. Você é a razão de eu ainda estar vivo. Lúcia murmurou. Você vai me odiar se souber o que eu fiz. Não. Eu só odeio quem te fez sofrer. Naquela noite, enquanto Lúcia dormia, José ficou na escrivaninha, revendo todos os vídeos, áudios, anotações. Ele traçou um plano em silêncio. A polícia não faria nada. Então ele agiria. Com tudo o que ainda lhe restava. Naquela noite, uma garoa fina caía sobre São Paulo, trazendo um frio úmido que se infiltrava por todas as frestas da casa. O relógio marcava 2h17 da madrugada. José não conseguia dormir. Sentado na sala, ele revia dezenas de vídeos salvos, os olhos vermelhos e ardendo. A cada vez que via a imagem de Lúcia saindo de casa em silêncio no meio da noite, seu coração se despedaçava mais uma vez. De repente, o som da água correndo no banheiro ecoou. Não era alto, mas incomum. José franziu o senho. Àquela hora, Lúcia nunca tomava banho. Levantou-se e andou rapidamente até a porta entreaberta. A luz do banheiro escapava fraca pelas bordas. Ao empurrar a porta, a cena diante de seus olhos o deixou sem ar. Lúcia estava sentada no chão, encostada na pia. A blusa encharcada, os cabelos longos grudados no rosto. A água da torneira ainda corria, misturada com sangue espalhado pelo chão de azulejos. O pulso esquerdo da menina sangrava, um corte longo e profundo. Lúcia! José gritou, correndo até ela e a segurando nos braços. Lúcia entreabriu os olhos e murmurou. Me desculpa, e se o pai souber o que eu fiz, e vai me odiar. Não. Nunca. José enrolou o pulso dela com uma toalha, as mãos tremendo. Não fala isso. Você não tem culpa. Não fez nada de errado. Ele a pegou no colo, o sangue manchando as mangas da camisa. Saiu correndo pelo corredor, gritando. Socorro! Alguém me ajuda. Chamem uma ambulância. Por favor. O vizinho do andar de baixo, seu Ramiro, abriu a porta assustado. Meu Deus! O que aconteceu com a menina? Tentou se matar. Preciso levá-la pro hospital agora. Ramiro jogou um casaco por cima dos ombros e meu carro tá na garagem. Vamos. No carro, José segurava Lúcia apertado, sussurrando sem parar. Você vai ficar bem, e vai sim, e o pai tá aqui. O hospital das clínicas estava iluminado em meio à chuva. Quando os médicos empurraram a maca para o pronto-socorro, José foi barrado no corredor. Ele ficou parado como uma estátua, as roupas manchadas de sangue, olhando fixamente para a porta fechada. Uma médica de meia-idade, com o cabelo preso num coque, se aproximou. No crachá lia-se, Dr. Helena Muniz. O senhor é o pai da Lúcia Fernandes? Sou. Como ela está? Já estancamos o sangramento. O corte foi profundo, mas não colocou a vida dela em risco. No entanto, e suspeitamos que não seja a primeira vez que ela tenta. O que a senhora quer dizer? Encontramos cicatrizes antigas no pulso direito. Sinais de uso anterior de objeto cortante. O estado psicológico dela está bastante instável. Sugiro que o senhor autorize a internação na ala de psiquiatria infantil para observação. José assentiu como um autômato. Façam tudo o que for preciso. Por favor. Pouco depois, uma psicóloga veio falar com José. Ela aparentava uns 40 anos, chamava-se Isabel Ribeiro, e sua voz era calma, mas firme.
Senhor Fernandes, precisarei conversar a sós com a Lúcia. Mas antes, preciso saber, o senhor suspeita que ela tenha sido vítima de abuso? Não em casa. Mas lá fora, e há pessoas que destruíram a vida dela. José contou tudo. O relato foi interrompido várias vezes por seus silêncios, lágrimas e mãos trêmulas. Isabel nada perguntou. Apenas ouviu com atenção e, ao final, assentiu. Eu acredito no Senhor. E farei um relatório completo. Mas, sem ação legal conjunta, eles continuarão impunes. O que eu devo fazer? Grave. Tudo. Cada ameaça, cada pagamento, cada palavra. Depois, torne público. Envolva a imprensa. Quando a opinião pública for grande o suficiente, a justiça vai ter que ouvir. À noite, Lúcia acordou. Seus olhos se abriram devagar, turvos e cansados. José estava ao lado da cama, segurando a mão da filha. Sou eu. Está me ouvindo, filha? Lúcia assentiu levemente. Por que, meu amor? Por que fez isso? Eu tô cansada e não aguento mais. Cada vez que abro os olhos eu sinto medo. Cada vez que vou para a escola, me sinto suja. Tenho medo que todos descubram. Ninguém tem o direito de fazer você se sentir assim. Você não fez nada errado. Quem tem que se envergonhar são os que te machucaram. Você não vai me abandonar, né? José apertou a mão dela. Já perdi sua mãe. Juro que não vou te perder também. No dia seguinte, José foi até uma farmácia perto do hospital procurar por equipamentos de gravação escondida. Um homem de óculos, chamado Vitor Nogueira, era o dono da loja. Depois de ouvir rapidamente a situação, ele entregou uma pequena sacola. Esse aqui é um botão com câmera escondida. Grava em HD, salva num cartão de memória. Tem microfone também. Dura até 3 horas. Preciso de 2. O que você pretende fazer? Vou me aproximar do Leandro. Vou gravar tudo. Cada ameaça. Cada pagamento. Não vou deixar minha filha morrer em vão. Vitor observou José por um momento, depois respondeu em voz baixa. Eu tinha uma irmã e morreu por causa de algo parecido. Se precisar de mais alguma coisa, me procure. Naquela noite, José costurou sozinho os dispositivos em 2 botões da camisa. Praticou conversas, ajustou os ângulos da câmera, testou o áudio. Em sua mente, a imagem de Lúcia no chão do banheiro, com o sangue se misturando à água, era uma ferida que nunca cicatrizaria. Luiz ligou. Você tem certeza de que vai fazer isso? Não tenho outra escolha. Tome cuidado. O Leandro tem olhos por toda parte. Se ele desconfiar, então, pelo menos, eu morro como um pai que não fugiu da luta. Houve um breve silêncio. Estarei esperando do lado de fora. Qualquer sinal, eu entro. 2 da manhã. O bar Jardim Vermelho ainda estava aberto. José entrou, como qualquer cliente comum. Leandro estava no balcão, bebendo, sorrindo para um homem loiro ao lado. José se sentou numa mesa próxima e apertou o botão de gravação. Uma batalha de vida ou morte estava começando. O bar Jardim Vermelho permanecia cheio. A música pulsava, as luzes vermelhas criavam uma penumbra opressora, e rostos apagados se perdiam na fumaça de cigarro. José permanecia atento em sua mesa, com a câmera oculta no botão da camisa, olhos varrendo cada canto como um caçador à espreita. Às 2h11, Leandro saiu da sala dos fundos com um envelope na mão, o olhar gelado. Lucas já estava no bar, rindo e girando um copo de vinho barato entre os dedos. José silenciosamente ativou a segunda gravação. A câmera já captava há 40 minutos, com bateria restante para mais 1 hora. Leandro colocou o envelope sobre a mesa, a voz baixa, porém nítida. 15 sessões, né? Lucas sorriu, e faltam 2. Mas dei de bônus porque ela obedeceu. Ela é bem treinada. Leandro riu de canto.
Ontem à noite o velho ficou satisfeito. Ela nem chorou. Falei uma palavra e ficou dócil como o cachorrinho. Ainda tem o vídeo da primeira vez? Claro. Tenho até as cenas em que ela treme quando o cara encosta na coxa. Cada segundo. José rangeu os dentes até a mandíbula travar. Segurava com força a borda da mesa. Leandro olhou discretamente para o bar antes de dizer: "Mas cuidado. Acho que ela está no limite." Vi que ficou trancada no banheiro chorando muito tempo. Se ela quebrar, apago tudo. Fujo de São Paulo. E você? Tenho o seguro. Se alguém abrir a boca, a família inteira vai parar nas manchetes. Posso até inventar que ela mesma mandou o vídeo sensual. Vão acreditar na hora. José tremia. Aquela frase final foi o estupim. A gota que transbordou o copo. Levantou-se, fez um leve sinal para Luiz, que estava disfarçado num canto. Luiz pegou o celular e digitou uma mensagem. Naquele instante, Lúcia apareceu por trás, carregando uma bandeja com bebidas. As mãos tremiam. Um homem barrigudo da mesa 5 a chamou. "Vem cá, lindinha. Dá um sorriso." Lúcia forçou um sorriso, mas estava torto, forçado. O homem puxou-a para sentar no colo. Ela parou, olhou em volta, os olhos pedindo socorro. José fingiu atender o celular. "Alô? Já tô lá fora. Te encontro no carro." Saiu rapidamente. Luiz foi atrás, confirmando. "Gravamos tudo. Claramente. O som está perfeito. Tenho que mandar para Clara. Não dá mais para esperar." Na manhã seguinte, José vestiu um casaco cinza e foi até a redação de O Diário Independente. Encontrou-se com Clara Moreira, jornalista investigativa famosa por desmantelar uma rede de prostituição infantil em Campinas. Clara tinha cerca de 40 anos, cabelos curtos e olhar afiado. Ao apertar a mão dele, disse direto: "Você é José Fernandes? Pai da Lúcia?" "Sou. E estou pronto para entregar tudo." José colocou sobre a mesa 3 pendrives, fotos impressas das câmeras, anotações de conversas e um relato completo. Clara abriu o laptop, conectou o USB e começou a assistir aos primeiros minutos. Menos de 2 minutos depois, franziu a testa. Isso é, em uma confissão do Leandro? E também mostra o Lucas recebendo dinheiro. Tem voz, rosto, data, local. Preciso que você publique o mais rápido possível. Você sabe o quão perigoso isso é. Não me importa a segurança. Eu só quero salvar minha filha. Clara assentiu. Vou trabalhar com a equipe editorial ainda hoje. A matéria sairá no boletim da manhã de segunda-feira. Mas o quê? Alguém vai tentar barrar. Vão negar, processar. Você precisa estar preparado. Se quiser, mantemos o seu nome e o da Lúcia em sigilo. Não. Quero que todos saibam. Eu sou o pai. E minha filha não é lixo. Clara olhou José por alguns segundos. Então disse suavemente: "Você sabia? Tem gente que passa a vida inteira sem coragem de se levantar. Mas em poucos dias, você já fez um sistema inteiro tremer. Eu não quero vê-los tremer. Quero vê-los cair." Ao voltar para casa, José passou no hospital. Lúcia estava sentada desenhando distraidamente num caderno. Quando viu o pai entrar, mordeu os lábios, desviando o olhar. José sentou-se ao lado dela, segurando sua mão. "Eu já enviei todas as provas. A reportagem sai segunda de manhã." Lúcia apertou o caderno contra o peito, a voz quase inaudível. "Eles vão saber. Eles vão punir aqueles homens, né?" "Sim. Mas o mais importante é que você está viva. É que você pode ser quem é." Lúcia chorou. "Me desculpa." "Não. Você não tem nada pelo que se desculpar." Na segunda-feira, nas capas de diversos jornais do Brasil,
Pai expõe rede de exploração infantil em São Paulo e identidades dos suspeitos reveladas. A polícia não pôde mais ignorar. Sob pressão da opinião pública e da mídia, a investigação foi reaberta em menos de 24 horas. As imagens das câmeras escondidas foram periciadas e comparadas. O tribunal emitiu mandados de prisão imediata contra Leandro Martins e Lucas Gomes, acusados de organização de exploração de menores, gravação de vídeos para chantagem e ameaça a testemunhas. O bar Jardim Vermelho foi interditado. Em uma operação noturna, a polícia encontrou mais 14 meninas menores de 17 anos sendo forçadas a trabalhar em condições desumanas. Quando as algemas frias prenderam os pulsos de Leandro, ele se virou e gritou para o bando de repórteres: "Eu tenho proteção. Vocês vão se arrepender." A oficial Teresa Reis, a mesma que havia ignorado a denúncia de José, respondeu firme: "Dessa vez, é você quem vai se arrepender. Porque agora tudo veio à tona." 3 meses após a revelação do caso do bar Jardim Vermelho, a primavera começava a chegar a São Paulo com sol brando e brisas leves. José levou Lúcia para fora da cidade, deixando para trás a fumaça, o som das buzinas e as memórias escuras que ainda pairavam por cada esquina. Eles se mudaram para uma vila pequena chamada Brotas, a cerca de 100 quilômetros da capital. Um lugar de ar puro, canto de pássaros pela manhã e estradas de terra vermelha atravessando campos de oliveiras. José vendeu todas as ferramentas antigas, encerrando definitivamente sua profissão de técnico em refrigeração após mais de 20 anos. O pouco dinheiro arrecadado com a venda, somado à ajuda de uma organização de proteção à infância, foi o suficiente para que pai e filha vivessem com simplicidade em uma casa alugada, com telhado de telhas vermelhas e janelas voltadas para a Serra da Mantiqueira. Naquela manhã, Lúcia estava sentada na varanda, abraçada a um caderno em branco. Aos 14 anos, estava mais magra do que antes, mas seus olhos haviam mudado. Já não havia terror no olhar agora, havia um silêncio introspectivo, um lento caminho de cura. José apareceu com 2 canecas de chocolate quente. "O que o chefe preparou de especial para hoje?" ele perguntou, sorrindo de leve. Lúcia ergueu a cabeça, com um sorriso suave. "Ontem o senhor disse que ia fazer frango com cogumelos. Mas anteontem também disse isso. É que estou praticando. Tem que repetir para ficar bom." Lúcia deu uma risadinha, um som que José achava que nunca mais ouviria. "Pai. O que foi, filha? O senhor realmente deixou a profissão de consertar ar-condicionado?" "Deixei, sim. Agora sou cozinheiro em tempo integral e entregador de cartas meio período aqui na vila." Lúcia apoiou o rosto no travesseiro, falando baixinho como um sopro de vento. "Desculpa por ter feito o senhor sacrificar tanta coisa." José pousou a mão no ombro dela, gentilmente. "Você não me fez fazer nada. Eu escolhi. De livre vontade. E se pudesse voltar no tempo, escolheria tudo de novo." Numa tarde, Lúcia levou o caderno até o pai, que arrancava mato no pequeno jardim dos fundos. "Pai, eu desenhei de novo." José limpou as mãos na calça e pegou o caderno. Na primeira página havia um desenho em preto e branco feito a lápis, uma menina encolhida sob a chuva, os cabelos encharcados, o olhar abaixado. Acima dela, um homem de meia idade, levemente curvado, segurava um guarda-chuva para protegê-la. A chuva já não a atingia. Na parte inferior, Lúcia havia escrito em letras pequenas e itálicas: "Obrigada, pai, por não ter desistido de mim." José ficou olhando por muito tempo. Os olhos marejaram, mas ele não disse uma palavra. Lúcia abaixou a cabeça, "No desenho nem ficou tão bonito." "Ficou sim. É o mais bonito que eu já vi. Eu só queria que o senhor soubesse que eu sou grata." José assentiu, a voz trêmula. "Eu sei. E você também precisa saber que daqui para frente, toda vez que chover, eu vou correr com o guarda-chuva na sua direção. Onde quer que esteja." Uma semana depois, eles receberam uma carta de Clara Moreira, a jornalista que havia ajudado a divulgar o caso. Em um trecho, dizia: "Prezado Sr. Fernandes. A investigação continua.
Leandro e Lucas estão atualmente presos, aguardando julgamento. Os vídeos fornecidos pelo senhor se tornaram provas-chave para o resgate de 14 meninas. Entre elas está Paula, irmã de Sérgio, aquele que se ofereceu para testemunhar. Só queria que o senhor soubesse, e vidas foram salvas porque o senhor não desistiu. Lúcia terminou de ler, ficou em silêncio por um instante e murmurou: Pai. Sim. É verdade e que muitas pessoas foram salvas. É sim. E entre elas, e está você. Lúcia fechou os olhos, e uma lágrima escorreu. Já não era soluço, nem tremor. Era só uma gota limpa e leve, como a chuva da primavera no telhado antigo. Algumas semanas depois, a doutora Isabel Ribeiro foi visitá-los. Ela havia acompanhado Lúcia desde a internação na ala psicológica. A menina está progredindo muito bem, Isabel disse a José após uma conversa com Lúcia. Ainda há feridas profundas, mas ela já não evita mais. E o mais importante, e ela começou a contar histórias. José piscou, histórias. Sobre a mãe, a escola, as tardes em que vocês tomavam sorvete juntos no Parque Ibirapuera. E hoje, ela falou sobre o sonho de ser artista. José sorriu. Ela já dizia isso antes. Mas tudo foi esmagado por aquelas mãos sujas. Não foi esmagado. Apenas dobrado por um tempo. Agora está se desdobrando de novo. Lúcia saiu para o quintal e viu Isabel fotografando os pés de lavanda. Tia Isabel. O que foi, meu bem? Terminei meu desenho. Quer ver? Isabel sorriu. Claro que quero. Lúcia abriu o caderno e mostrou a nova ilustração de um campo ensolarado, uma casinha com trepadeiras verdes, e duas pessoas no jardim, um pai e uma menina. Eles não estavam de mãos dadas, mas as sombras projetadas no chão se tocavam. À tarde, José e Lúcia caminhavam juntos pela estrada da vila. As oliveiras balançavam com o vento. Ao longe, um rebanho de cabras pastava, sininhos tilintando. Pai. HM? O senhor se arrepende de ter deixado tudo em São Paulo? José olhou para o céu, a luz atravessando as folhas em faixas douradas. Eu não deixei nada. Eu levei comigo o que era mais importante. O quê? Você. Lúcia apertou a mão do pai, em silêncio. Um silêncio completo. Nada mais precisava ser dito. No fim do dia, no pequeno quarto, José colou o desenho do homem com guarda-chuva na parede com 4 pedaços de fita adesiva. Não precisava de moldura. Aquele desenho não pedia luxo. Só precisava estar no lugar mais importante do coração. Sob a luz da luminária, a frase em letras miúdas brilhava discretamente. Obrigada, pai, por não ter desistido de mim. A história de José e Lúcia nos lembra que, quando os adultos se calam, o mal cresce. Mas basta um pai que não desista para que uma pequena luz perfure a escuridão. A persistência, o amor e a coragem são as armas mais poderosas para proteger as crianças sem voz. A justiça pode ser lenta, mas a verdade, uma vez revelada, cria uma onda que ninguém pode deter. Nunca desista enquanto ainda houver alguém que precise que você lute por ele. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.